Meus amigos, que vitória maravilhosa do Vascão. Acabou agora há pouco aí, Vasco 1, Fortaleza 0 em São Januário. Um grande resultado para o Vasco aí nessa sequência de Brasileirão. Saímos, pelo menos por enquanto, da zona do rebaixamento. Vamos secar e muito amanhã o Santos e também os outros times que estão ali no bolo. Vamos falar demais do que foi esse jogo. O primeiro gol do Payet com a camisa do Vasco. Finalmente o francês desequilibrando uma partida para o Vasco, fazendo gol e com certeza ajudando bastante o Vasco. Mas antes de começar, já sabe, né? Explode o vídeo de like, clica aí no gostei, se inscreve no nosso canal se você não está inscrito e ativa o sininho das notificações para você receber os vídeos postados do nosso canal. Meus amigos, uma grande vitória do Vasco aí por 1-0 em cima do Fortaleza em São Januário. Um adversário difícil, um adversário duro. Foi um jogo muito chato. Teve um momento da partida ali que parecia que não ia dar, parecia que o Fortaleza iria segurar bem o Vasco, mas aí veio o camisa 10. Para isso que ele foi contratado, para isso que o Vasco foi trazer ele lá da França para ser o nosso camisa 10, para ser a referência do time do Vasco hoje. Dimitri Payet resolve, faz uma belíssima jogada, bate de canhota e a bola entra onde tinha que entrar e ele fez o gol da vitória do Vascão, cara. Um jogo muito chato, mas que o Vasco conseguiu os 3 pontos. É assim que vai conseguir sair da zona, é assim que vai conseguir ficar na primeira divisão. Quando não vai na técnica, tem que ir na raça, tem que conseguir fazer valer sempre o mando de campo. O Vasco vacilou contra o São Paulo. Hoje a gente viu a fraqueza que era o time do São Paulo. O Vasco não conseguiu competir, não conseguiu vencer o São Paulo. Infelizmente, acabou tropeçando. E o São Paulo hoje perdeu para o Goiás. Fora de casa, o Vasco poderia ter conquistado um resultado muito melhor e hoje a nossa situação seria outra. Mas o Vasco teve tempo para trabalhar, corrigiu os erros daquela partida, conseguiu evoluir bastante o time, taticamente. Algumas alterações acertadas aí do Ramon Dias no time titular do Vasco. A entrada do Maicon hoje foi muito boa para o Vasco, mesmo sem o Medel. O Maicon jogou muito bem na zaga do Vasco hoje. O lateral direito, Paulo Henrique, dá alguns vacilos ou outro, mas é um jogador muito, mas muito melhor do que o Pumita Rodrigues, muito melhor, por exemplo, do que o Robson Bambu, que joga improvisado, e ele tem que ser titular. Ele é o lateral direito do Vasco, pelo menos até o término dessa temporada. Se o Vasco ficar na primeira divisão, aí o Vasco tem que trazer um lateral de ponta, trazer um jogador pesado ali para a lateral direita. Mas ele tá quebrando bem o galho, tá jogando bem, na minha opinião, tem que ser mantido no time titular do Vasco. O Maicon mesmo fazendo uma partidaça digno de relembrar o velho apelido dele dos tempos de São Paulo, dos tempos que ele jogava no futebol europeu, God of Zaga. Fez uma grande partida, mas infelizmente hoje ele é reserva no time do Vasco. Ele jogou muito bem ali pelo lado direito, mas o titular da posição e capitão do Vasco é o Medel, que deverá voltar no clássico contra o Flamengo. Talvez eu daria uma oportunidade pro Maicon no lugar do Léo Pelé, cara, sinceramente. O Maicon vem jogando muito mais do que o Léo na zaga, na minha opinião. Poderia dar uma oportunidade pro zagueiro ali, jogando ao lado do Medel, uma zaga mais imponente, uma zaga mais experiente. Talvez seria muito interessante pro Vasco e quem sabe ter o Maicon e o Medel na zaga nos próximos jogos, mas eu acredito que o Ramon Dias deverá manter o Léo como titular e o Maicon ali, infelizmente, voltando para o banco de reservas, mesmo em grande fase, né? É uma grande fase que o jogador vem vivendo, desde os tempos do São Paulo, por exemplo, futebol europeu, coisa que ele não viveu no Cruzeiro e também no Santos, que foi seu último time, e os 2 últimos clubes do jogador aqui no futebol brasileiro, antes de se transferir para o Vasco. Torcemos para que ele mantenha um bom nível, assim como o Paulo Henrique. Mas hoje vamos falar do Payet, cara, que sinceramente fez a sua melhor partida com a camisa do Vasco. Foi para isso que ele foi contratado, para decidir jogo, para resolver a parada. Quando o Vasco não tem qualidade com outros jogadores, aí tem que surgir o craque, aí tem que aparecer a estrela. E ele apareceu no jogo de hoje, conseguiu jogar muito bem, mesmo ainda não estando 100%, é visivelmente nítido que o jogador não está 100% ainda, mas eu tenho certeza que ele mantendo esse nível de atuação contra o Fortaleza e elevando um pouquinho mais essa atuação, ele vai ser muito útil e vai ajudar muito o Vasco ainda nessa reta final de Campeonato Brasileiro, porque ele é um jogador diferente. Mesmo não estando 100%, você vê que ele dá um drible diferente, ele dá um passe diferente, tá precisando chutar mais a gol. Na primeira que ele chutou, ele fez, né? Precisa mais finalizar a gol, acho que isso aí passa mais pelo Ramon Dias para conversar com o jogador, para ele ser mais fominha, né? Falando aqui no bom português, na linguagem da bola pro torcedor. Precisa ser um pouco mais fominha, decidir mais pro Vasco, em vez dele tentar procurar um companheiro em melhor condição, ele pode chutar a gol, ele pode tentar ele mesmo decidir a parada pro Vasco.
porque tem muitos lances que o Payet tá de frente pro gol, mas ele prefere procurar um ponta, procurar até mesmo o Lucas Piton para tentar o cruzamento pro Verratti ou talvez ali pro Gabriel Peck. Na minha opinião, eu acho que ele poderia arriscar mais a gol para conseguir fazer mais gols e com certeza ajudar mais ainda o Vasco no Campeonato Brasileiro. Mas hoje, graças a Deus, ele resolveu chutar pelo menos uma bola no gol e fez o gol aí da vitória do Vascão. Gostei bastante hoje também da atuação do Léo Jardim, mais uma vez mostrando um bom futebol, né, cara? Ainda que ele seja bem criticado por muitos torcedores vascaínos, mas hoje ele fechou o gol, ajudou bastante o Vasco para conseguir essa vitória. O Fortaleza teve um momento na partida que estava tentando flertar ali com o empate, faltou um pouco mais de intensidade no clube cearense. A sorte do Vasco, as bolas que foram ao gol, o Léo Jardim estava lá para garantir e segurar para o Vasco. O Vasco passou por alguns momentos de oscilação, isso é normal na equipe do Vasco, não é à toa que a gente está hoje na 16ª colocação. Se o time tivesse uma atuação mais linear, talvez hoje a gente estaria mais à frente na tabela. Essa oscilação custou caro algumas partidas para o Vasco, como por exemplo, aquela fatídica derrota contra o Santos, um placar totalmente mentiroso, onde o Vasco foi muito superior ao Santos, pelo menos em alguns minutos da partida, que poderia ter feito 2-3-0 no Santos. Aí veio o apagão, o Vasco oscilou no jogo, aí foi fatal. O Santos acabou achando 3 gols. Infelizmente vem acontecendo muito esse apagão no time do Vasco, os jogadores têm que entrar um pouco mais ligado hoje. Deu sorte, hoje o Vasco conseguiu ainda ter um pouco mais de energia para voltar pro jogo. Teve um momento da partida que o Fortaleza ficou tocando a bola ali por 3, 4, 5 minutos, cara. O Vasco não conseguia roubar a bola do Fortaleza. Geralmente isso sempre acontece no final do primeiro tempo e foi mais ou menos nessa hora que o Fortaleza começou a tentar tocar a bola, tentar chegar mais à frente no gol ali do Léo Jardim, né? O Vasco conseguiu equilibrar as coisas, não sofreu gol no final do primeiro tempo, isso já foi um alívio muito grande para nós torcedores e voltou no segundo tempo com o Payet aceso, o Payet jogando onde ele tem que jogar, como meia central, não como ponta esquerda, não tem que voltar para marcar lateral, ele não tem que voltar para marcar atacante do adversário, ele tem que estar ali, cara, no meio campo, na criação. Quando não joga com o Paulinho Paula, utiliza o Payet naquela posição ali, porque é a posição que ele vai render muito mais, já é um jogador veterano, 36 anos, não dá para você escalar ele de ponta esquerda. Sinceramente, eu acho que em jogos em São Januário, eu acho que o Ramon Dias poderia armar um esquema com um meio campo um pouco mais ofensivo. Deixa o Gabriel plantado ali como um cincão mesmo ali, de volante ali, marcando. Coloca o Paulinho Paula como segundo homem no meio campo e o Payet como terceiro homem de meio campo, como meia de criação, e tira o Praxedes do time, né? O Praxedes hoje foi muito mal e o Paulinho Paula consegue fazer muito bem a função do Praxedes hoje, que é segundo homem do meio campo. E o Vasco utiliza, ganha mais criatividade no meio campo com o Payet jogando de 10. Mas vamos comemorar demais porque foi uma boa vitória do Vasco, um jogo difícil contra um adversário duro, tá na final da Sul-Americana, um adversário que impôs muitas dificuldades e o Vasco conseguiu se sobressair, conseguiu passar por cima das adversidades e conseguiu a vitória por 1-0. E agora vamos secar demais o Santos, secar Corinthians, secar Cruzeiro e com certeza nas próximas rodadas continuar secando o Bahia, que deu uma distanciada, e também o próprio Goiás. Deixa nos comentários quem pra você foi o craque do jogo, sem dúvida nenhuma, Dimitri Payet, e o que você espera dos próximos jogos do Vasco. Vale ressaltar que o próximo jogo é no domingo, 4 horas da tarde, o Clássico dos Milhões contra a Mulambada no Maracanã. É isso aí, pessoal. Muito obrigado por ter assistido até o final. Deixa o like, se inscreve e ativa o sininho. Tamo junto. É nóis.